Mercado da bola vai esquentando. Campeonato Carioca começa em janeiro e o Flamengo preocupado com as movimentações da Vasco SAF. Vamos aos destaques de hoje. Campeonato Carioca será o primeiro desafio do Vasco no ano. Vamos ver tudo sobre a competição. Diniz pede atacante e São Paulo e Vasco abre negociações para trazer o jogador. E o Flamengo está preocupado com a movimentação da família de Leila Pereira, que quer comprar a Vasco SAF. Sabadão, 27 de dezembro de 2025, com o seu like, tá começando o Vascão Notícias, primeira edição. Minhas amigas, meus amigos, em janeiro começa o Campeonato Carioca 2026. A estreia do Vasco é contra o Maricá, no dia 14 ou 15 de janeiro, em São Januário. O Vasco está no Grupo A, com Bangu, Fluminense, Portuguesa, Sampaio Corrêa e Volta Redonda. Na Taça Guanabara, os times do Grupo A enfrentam as equipes do Grupo B, totalizando 6 jogos. Sendo que os 4 primeiros de cada grupo se classificam para as quartas de final. Nas quartas de final, teremos jogo único. Nas semifinais, 2 jogos, ida e volta, e na grande final, novamente, jogo único. Serão, portanto, 10 datas para os clubes que chegarem na final. 6 da Taça Guanabara, 1 das quartas de final, 7, mais 2 das semifinais, 9, mais 1 da grande final, 10 datas no total. O Campeonato Carioca começa no dia 14 de janeiro e termina no dia 7 de março. Fica a dúvida de como o Vasco vai disputar o Carioca, com qual time, né? Pois a partir da 4ª rodada, as datas do estadual vão começar a se chocar com as datas do Brasileirão. Vamos aqui ao mercado da bola do Vasco da Gama. Esse em destaque na foto é o atacante Brenner, de 25 anos, que hoje joga pelo Cincinnati da MLS nos Estados Unidos. Ele foi revelado no São Paulo e tem passagens pelo Fluminense e pela Udinese da Itália. A informação de Rodrigo Silvério é de que o Vasco, atendendo a um pedido do técnico Fernando Diniz, abriu negociações com o Cincinnati para trazer o jogador. Eles trabalharam juntos, Brenner e Fernando Diniz, no São Paulo, onde o atacante fez 24 gols e 4 assistências em 54 jogos disputados, e aqui eu excluí os números do Campeonato Paulista, tá? Só Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores. A principal posição de Brenner no campo é centroavante, mas ele pode atuar também na ponta esquerda e como segundo atacante. E aí, galera, eu quero a sua opinião sobre o atacante Brenner. É uma boa? Pode trazer ou deixa pra lá? Eu quero a sua opinião aí nos comentários. Lembrando que apenas os jogadores que estão com carimbo de oficial do lado do nome é que estão com as situações definidas. O mercado da bola volta neste domingo. Bom, meus amigos, aqui a situação é a seguinte: o Flamengo está preocupado com a possível compra das ações da Vasco SAF pelo empresário Marcos Faria Lamáquia. Ele que é filho de José Lamáquia, que é marido da Leila Pereira, e eles são sócios ali da Crefisa. Que então haveria um conflito de interesses. Ora, se a família de Leila Pereira já está no controle do Palmeiras, não poderia estar no controle também do Vasco da Gama. Inclusive dizem que se houver uma brecha na legislação, vão entrar na justiça para impedir essa compra. Por parte da Leila Pereira, estão todos tranquilos, porque a Crefisa não é mais patrocinadora do Palmeiras. A Leila Pereira é presidente eleita do Palmeiras, ela não é controladora, ela não é dona de SAF do Palmeiras, nada disso. Então, que não haveria nenhum conflito de interesses. Aqui eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o Flamengo tá
com ciúme da parada toda, né? Vê o Palmeiras hoje como o seu maior rival na questão de disputa de títulos e vê um rival histórico, um rival local se alinhando ali na questão das diretorias, né? Porque é óbvio que a Leila Pereira vai trazer todo o conhecimento que ela teve no Palmeiras, toda a experiência que ela teve no Palmeiras pro Vasco da Gama. Eu quero a opinião de vocês, o que vocês acham dessa história toda, porque eles dizem que não tem mais rivalidade, mas estão aí querendo atrapalhar uma negociação do Vasco com a família Lamarque, a família de Leila Pereira, tá? Eu vou dar minha opinião, mas eu quero a opinião dos senhores e das senhoras aí nos comentários. Bom, vamos lá que hoje tem muita coisa pra gente falar. Eu já vou começar pelo Flamengo. E é o seguinte, cara, é impressionante. Os caras estão com a vida resolvida, estão disputando títulos, estão com muito dinheiro, mas não conseguem esquecer o rival que tá tentando se reconstruir, tentando se reerguer para voltar a ser um protagonista do futebol brasileiro. Eu não vou negar, a gente sabe como que é essa movimentação. Hoje a Leila não pode publicamente falar que tá comprando a Vasco do Safra, a própria torcida do Palmeiras entraria em parafuso, então estão colocando o filho ali. Mas o filho não tem a menor... O filho não, né? Sempre tô falando filho. Mas o filho do José Lamarque, marido dela, que não tem experiência no futebol. Então, pra mim é claro que é muito mais uma decisão da família, do José Lamarque e da Leila do que do próprio Marcos. Mas não importa, meu amigo, não tem nada na lei que proíba, então o Flamengo vai ter que aceitar isso aí, ó, caladinho, caladinho. E se der certo, é pra ficar com medo, que o Vasco pode voltar a ser um clube competitivo, e aí a gente sabe que não tem pra eles, né? No igual pra igual, meu amigo, o Vasco é bem superior. Falando do atacante Brenner, é um atacante que eu gosto, um bom atacante, um bom centroavante, que deixa sempre seus golzinhos. Acho que essa passagem pela Udinese deve ter feito ele crescer muito como atleta, crescer muito taticamente, né? Ver como funciona o futebol italiano e o futebol europeu. Tem a questão de estar já 2 temporadas aí nos Estados Unidos, o que deixa o preparo físico do jogador lá embaixo, mas nada que 1-2 meses aí de adaptação no futebol brasileiro ele não consiga jogar. E tem a questão de ser um homem de confiança do Fernando Diniz, já trabalhou com ele, então não deve ser um jogador muito caro, acredito eu. Então, pra mim, está aprovado a procura aí pelo Brenner. Se for oficial, a gente traz aqui pra vocês. E finalizando, falando de Campeonato Carioca, quem me acompanha desde o começo sabe a minha opinião sobre o Campeonato Carioca. Um campeonato de segunda linha, um campeonato que não tem premiação, que não dá audiência, que não agrega nada pros clubes. Então, eu continuo com a minha opinião, que é colocar sub-20, jogadores que estão escanteados pra jogar e deixa acontecer, né? Principalmente porque o Campeonato Brasileiro também começa no mês de janeiro, então é óbvio que o nosso foco é a Série A. E dessa vez a Ferj não vai poder reclamar, né? Que eles colocam lá um regulamento que tem que jogar com os principais jogadores. Dessa vez não tem jeito, né, meu amigo? Nenhum time vai focar no Campeonato Estadual, tendo o Campeonato Brasileiro rolando junto. É isso, minha amiga, é isso, meu amigo. Muito obrigado pela sua audiência neste sábado. Se você quiser mais conteúdo de Vasco, é só clicar no card que tá passando e conferir a nossa última edição. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco, tamo junto e até lá!